No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, 19 de agosto. E peço a você, meu irmão e minha irmã, que deixe o seu joinha, o seu like aqui no nosso vídeo, Homilia Diária, a palavra que transforma. Quero pedir a você também que possa estar compartilhando com seus familiares, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, grupos da igreja, compartilhando essa homilia diária. Se essa homilia tem ajudado você, meu irmão, minha irmã, a se tornar uma pessoa melhor, a rezar mais, então também compartilhe, para que outras pessoas também sejam alcançadas, beneficiadas com essa palavra que não é do Padre Lucimar, mas é a palavra de Deus, é a palavra que todo dia a gente escuta aqui nesse momento de reflexão. Então, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, essa palavra de Deus. Se tem ajudado você, eu acredito que vai ajudar muitas outras pessoas também. Então vamos fazer com que a nossa rede de evangelização ela cresça cada vez mais. E quanto mais você compartilha, você dá o seu joinha, seu like, o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância aqui na plataforma e ele também, a própria plataforma do YouTube, vai apresentar para outras pessoas. Então, por isso que o padre sempre está insistindo para você dar o seu joinha, seu like, deixar algum tipo de comentário, porque isso ajuda a impulsionar aqui o vídeo na plataforma. Dito isso, vamos rezar hoje com o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje, Jesus, ele conta a história da vinha, desse patrão que saiu, como diz aqui no início, Jesus contou aos seus discípulos esta parábola, a parábola dos vinhateiros, a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha. E aqui vai mostrar que esse patrão sai às 5 horas da manhã, ou seja, de madrugada, ele sai ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 horas da tarde, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Trazendo isso para a nossa vida, meu amado e minha amada, nós também
somos esses que o Senhor quer contratar para a sua vinha. E nós aqui somos os das 5 horas da tarde, nós somos os últimos, aqueles que o Senhor chamou, porque os primeiros, os escolhidos, foi o povo de Israel, é o povo eleito de Deus. Só que esse povo eleito recusou essa misericórdia, esse amor de Deus, e por isso que o Senhor saiu em busca desses últimos, das 5 horas. Nós somos os das 5 horas da tarde. E nem por isso Jesus ele faz acepção de pessoas, que é aqui o que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que no reino de Deus não há aqui exclusividade. Uns vai ter mais privilégio, outros vão ter menos privilégio. O reino de Deus, meu santo e minha santa, não funciona assim. O reino de Deus é justiça. Como ele diz aqui, eu quero ser justo com todos. E Deus é justo com todos, de fato. E aqui vai mostrar que ele, ao contratar, ele combinou uma moeda de prata. E foi o combinado com todos eles. Então, quando ele paga, que manda o administrador chamar aqueles trabalhadores, ele começa a pagar daqueles que chegaram por último. E ele dá uma moeda a também aqueles que trabalharam só 1 hora. E aí aqueles que trabalharam o dia inteiro, ao receber, eles começam a resmungar, como vai dizer aqui o versículo 11. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E aí o patrão vai dizer, então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? E ele vai dizer, toma o que é teu, volta para casa, eu quero dar a estes que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Então Deus, meu santo, Deus é justo com todos nós. Aqui o patrão não cometeu nenhum tipo de injustiça. Na nossa visão, que é uma visão mercantilista, de mercado, de quem ganha mais e quem produz mais, aqui de fato, se a gente for olhar numa lógica humana de mercado, os que trabalharam o dia inteiro, eles teriam que receber muito mais, porque eles produziram muito mais. Isso é na lógica do mercado, do mundo que nós vivemos. Mas na lógica de Deus, não é dessa forma. Na lógica de Deus, todos merecem receber o mesmo valor. Independente se você trabalhou o dia inteiro ou não, ou se você só trabalhou 1 hora, Deus quer dar aquilo que é justo para cada um. Como ele termina o evangelho dizendo, por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque eu estou sendo bom? E aqui entra também o ciúme, a inveja, que sempre acontece. Quando Deus, de fato, ele faz algo de bom, desperta muita inveja também em muitas pessoas que vivem na espreita, procurando somente isso para acusar, como era o caso dos fariseus que viviam na espreita de Jesus para o acusá-lo. Mas aqui, Jesus, ele mostra que esse patrão aqui, que é Deus, de forma alguma ele é injusto. Ele está dando o que cada um merece. Como eu disse, aqui não é um mercado que você ganha por aquilo que você produz, mas aqui é o reino de Deus. Aqui você recebe por a sua lealdade, pela sua fidelidade ao Senhor. Então aqui ele mostra, e aí ele termina o evangelho dizendo, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, aqueles que foram contratados por último acabaram se tornando os primeiros. E aqueles que foram os primeiros, que foi o povo de Israel, acabou se ficando em último. Não porque Deus quis colocar em último, mas porque eles próprios abriram mão daquilo que o Senhor estava dando para eles. Não aceitaram Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, e recusaram aquilo que Deus estava dando para eles. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós, os cristãos, os católicos de hoje, somos esse povo da última hora. E Deus quer dar para nós o mesmo que Ele vai dar e quis dar para o povo de Israel, sem fazer distinção nem acepção de pessoas. Por isso, meu santo e minha santa, peçamos a nosso Senhor e de fato Ele nos ajude nesse dia e sempre na nossa vida, que a gente esteja de fato disposto a ir trabalhar na vinha do Senhor, como Ele foi chamando e dizia, ide, ou seja, esse ide é uma ordem, um imperativo. Deus está dando uma ordem, Jesus está dando uma ordem, Jesus ainda hoje continua nos ordenando, ide trabalhar na minha vinha, ide trabalhar na minha vinha e produzais frutos. Então nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a ir também trabalhar na vinha do Senhor, porque o Senhor quer nos trazer, quer nos colocar dentro da sua vinha. Agora a pergunta é, será se nós queremos estar na vinha do Senhor? Pensemos nisso e peçamos a nosso Senhor que Ele lá do céu possa nos abençoar no início desse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.